Meu boa noite, carinhoso a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham nesse momento através da internet. É uma alegria poder voltar a esse ambiente virtual que o Centro Espírita Amor e Unidade do Apóstolo nos proporciona. Agradecer a Márcia pelo convite, abraçar fraternalmente todos os ceareiros que trabalham nessa casa de luz e abraçar a todos aqueles que nos escutam nesse momento. Agradecer a Deus pela oportunidade da vida, agradecer a Deus pela nossa saúde, agradecer a Jesus por todos os seus ensinamentos, por esse manual de vida que Ele nos deixou e nos lembra de vez em quando através dos seus emissários, não é isso? Enfim, agradecer. Gratidão. Gratidão, gratidão por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que ainda seremos. Na noite de hoje trazemos algumas reflexões para refletir um pouco sobre essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, que nos acolhe, que nos consola e que nos mostra um caminho. Mas antes eu gostaria de dizer que nessa escola de aprendizado onde nós nos encontramos, somos todos aprendizes. Sim, aprendizes. Mesmo que alguns de nós se dediquem a estudar um pouco mais, se dediquem a pesquisar, se dediquem a ler um pouco mais, a fazer palestras ou exposições doutrinárias, a ser coordenadores de estudos, enfim, a construir raciocínios para dividir com os seus aquilo que estudou, aquilo que preparou, aquilo que veio a conhecer. Mas mesmo assim, eu queria dizer que mesmo assim somos todos aprendizes nesse grande processo evolutivo em que nós nos encontramos. E dentro dessa ideia de que somos todos aprendizes, então, como eu já disse, eu trago algumas reflexões nessa noite para compartilhar com todos aqueles que me escutam nesse momento e que possamos, através dessas reflexões, conduzir a nossa vida para um caminho cada vez melhor, cada vez mais pautado na fraternidade, na caridade e no amor. As reflexões que trago nessa noite é sobre escolhas e consequências. As escolhas que nós fazemos nesse mundo, enquanto espírito imortal que somos, vivenciando mais uma experiência na matéria, elas têm consequências. Elas têm consequências. A lei de causa e efeito, ela não privilegia ninguém. Então tudo aquilo que escolhemos nos gera consequências. E essas consequências podem ser boas. E quando eu me refiro a boas, é no sentido de que elas possam nos proporcionar alegria, prazer, nos proporcionar momentos de felicidade, mas acima de tudo, elas nos proporcionam a nossa elevação espiritual, onde a nossa ação no bem faz com que nós nos tornemos então uma criatura um pouquinho melhor diante dessas nossas próprias escolhas. Por outro lado, as nossas escolhas podem ter consequências, digamos, danosas, ruins, na nossa experiência reencarnatória e também na nossa experiência evolutiva, a ponto dessas escolhas até a retardar o nosso crescimento espiritual. Por isso a importância das nossas escolhas. O filósofo Jean-Paul Sartre disse que viver é ficar se equilibrando o tempo todo entre as escolhas e as consequências. E é verdade, né? Nós estamos sempre buscando um equilíbrio entre aquilo que escolhemos e aquilo que colhemos, né? Através das nossas escolhas. Quando o Mestre nos diz claramente que a cada um será dado segundo as suas obras, meus irmãos, mesmo se tratando de uma expressão tão pequena dita pelo Mestre, ela tem uma amplitude, ela tem uma extensão enorme na vida de cada um de nós.
a partir do momento que nós refletimos sobre a nossa vida terrena, a vida na matéria, e a projetamos essa vida então também para a vida espiritual. Vida espiritual essa que o próprio Mestre Jesus falou em várias oportunidades a todos aqueles que com ele estiveram. E reforça então essa fala também num momento muito delicado da sua existência terrena, quando ele estava com Pilatos na Torre Antônia, e diz a Pilatos, naquele interrogatório, que o seu reino não é deste mundo. O seu reino não é deste mundo. Então, as nossas escolhas, elas têm consequências nessa vida, na vida na matéria que nós estamos inseridos, mas também na nossa vida espiritual. Quando retornamos ao mundo de provas e expiações e nos inserimos na nossa vida social, e seja ela qual for, nós retornamos a esse mundo com algumas tarefas a serem realizadas por nós, como nos orientam os amigos espirituais. Boa parte dessas tarefas que nós viemos para executar nesse mundo, né, ou o foco principal, fomos nós que escolhemos. Fomos nós que escolhemos. Foi trabalhado essas questões conosco lá no mundo espiritual. Né? Foi visto no mundo espiritual que dentro da capacidade evolutiva que nós nos encontrávamos naquele momento, diante da reencarnação iminente, nós teríamos sim possibilidade, se assim quiséssemos, se fosse da nossa vontade, se fosse do nosso desejo, do nosso esforço, executá-las. Mas também tínhamos o conhecimento, claro, porque o espírito desprovido do corpo físico se expande muito mais a sua consciência espiritual, que nós, como espírito mortal que somos, carregávamos ainda, e ainda carregamos, é claro, muitas, mas muitas coisas a ser trabalhadas em nós. Então, as tarefas que nós assumimos no mundo espiritual seria possível de ser realizada à medida que fôssemos, então, trabalhando também essas imperfeições, digamos assim, que nós carregamos no nosso espírito. E foi para isso, então, que todos sem exceção, viemos para esse novo aprendizado nessa escola chamada Planeta Terra. E o que aconteceu conosco? Voltamos à matéria. Voltando à matéria, trouxemos conosco no nosso HD espiritual, porque na minha ainda o conhecimento é a única forma que eu encontro de expressar ou de estar registrado esse conhecimento, esses arquivos que nós trazemos conosco no espírito. Eu utilizei HD, porque se eu tivesse utilizado o disquete, por exemplo, parecia uma coisa muito antiga, né? Então eu trouxe uma coisa muito mais atual, o HD. Porque o HD ele tem capacidade de armazenamento muito maior do que o disquete. Porque o nosso espírito ele tem uma capacidade eterna, enorme de armazenamento. Tudo o que o espírito adquiriu nas suas sucessivas jornadas reencarnatórias está registrado nesse HD. Então, lá temos elementos positivos, que vamos aqui denominar virtudes. E também temos elementos negativos, que aqui nós vamos denominar vícios. Na realidade, nós temos muito mais vícios do que virtudes nesse HD. Né? Até porque nós estamos retornando ao mundo de provas e expiações. Né? E não poderia ser diferente se nós tivéssemos mais virtude, com certeza nós estaríamos já iniciando uma nova jornada no mundo de regeneração. Mas ainda temos muito que caminhar. E sendo então um mundo de provas e expiações, já diz tudo, provas e expiações, onde a nossa existência corpórea necessita provar e expiar. Expiar o quê? Expiar as nossas faltas de outrora, as nossas faltas pretéritas, que nós fomos armazenando ao longo de sucessivas reencarnações. E provar.
provar, através das tarefas recebidas no mundo espiritual, que somos capazes. Porque nós somos capazes, sim, de superar aqueles desafios que nós mesmos nos propomos a realizar. Nós. Mas, sempre existe um mas na nossa vida, envolvidos na matéria, nós, em muitos momentos, eu diria que até na maioria das vezes, meus irmãos, nós nos perdemos nesse mundo de seduções, de fantasia, de ilusões que a matéria nos oferece, porque ela nos oferece muita sedução, muita fantasia. Acabamos então nos deixando seduzir ao ponto de esquecer, em muitos momentos da nossa jornada, que a vida na matéria é transitória. E quando despertamos para essa transitoriedade da matéria, para muitos, já é hora de voltar para casa. Voltar para a verdadeira casa, a pátria espiritual. E aí olhamos para a nossa existência e vamos perceber quantas escolhas, não digo erradas, digo imaturas, diante do conhecimento que hoje nós já temos a respeito dessa vida futura. Essa vida futura esclarecida por essa doutrina consoladora, a doutrina espírita, que nos afirma e esclarece que a vida continua e que nós levamos conosco o que a matéria nos oferece, o que a matéria nos oferece de transitoriedade? Não. Nós levamos conosco aquilo que a matéria não nos tira, o conhecimento intelectual e o nosso nível moral. As nossas virtudes e os nossos vícios, os pontos positivos e os pontos negativos. E também o conhecimento, como eu disse, nosso nível intelectual. E dessa forma, vamos percebendo o quanto ainda temos que trabalhar muito bem as nossas escolhas, para que nós possamos elevar cada vez mais esse nível de virtudes, esse nível moral que tanto necessitamos para adentrar ao mundo de regeneração. Portanto, as escolhas que fazemos no nosso meio familiar, na condição de pais, de filhos, de irmãos, no nosso meio profissional, na condição de colaborador, na condição de patrão, de chefe, na nossa vida social, como amigo, colega, na casa espírita, como voluntários que somos do trabalho dessa seara bendita, na causa do Cristo. Muitas vezes, infelizmente, são realizadas por impulso, essas escolhas. O impulso, movidos pela nossa soberba, pelo nosso egoísmo, pela nossa imaturidade espiritual que ainda nos cerca. Porque, como eu disse, nós estamos num mundo de provas e expiações. Aí geramos em nós consequências que teremos que em algum momento, meus irmãos, ensanar nessa existência ou numa existência futura. A mensagem do Cristo nos diz que nós temos que nos reconciliar com os nossos desafetos enquanto ainda estamos a caminho com Ele. Jesus nos convida a fazer isso, a essa escolha, a escolha de nós nos alinharmos, de nós perdoarmos os nossos desafetos. Escolhas essas, como eu disse, movidas por um impulso, sim, muitas vezes movidas por impulso, mas também muitas vezes movidas por sentimentos, por emoções. E às vezes, na maioria das vezes, as emoções e sentimentos não são tão bons. E achamos que estamos literalmente corretos e que estamos fazendo como estamos agindo. Quando nós deveríamos ter como expansão de consciência, porque nós precisamos expandir a nossa consciência, que as escolhas que fazemos hoje vão ter consequências boas para nós e para o meu semelhante se essas escolhas me trouxerem harmonia
na minha vida e na vida do meu semelhante. Se essas escolhas me proporcionarem equilíbrio e paz a mim e ao meu próximo. Se essas escolhas trouxerem a mim um ganho de consciência, uma expansão de consciência. Já as escolhas não tão boas são aquelas escolhas que simplesmente vão atender a minha necessidade, o meu ego, as minhas sombras. Escolhas. Escolhas e consequências. E são essas escolhas que fazemos aqui, enquanto encarnados, também interferem e têm consequências espirituais. Por que, Pinheiro, tem consequências espirituais? Porque essas escolhas geram energias boas, de um bom padrão vibratório, ou energias não tão boas, de um baixo padrão vibratório. É muito importante isso, entendemos isso. Nós somos movidos também a essas energias que nos cercam. E dessa forma, quando nós movimentamos energias boas, energias trabalhadas no bem, nós atraímos para perto de nós, por afinidade, espíritos vibrando nessa mesma frequência energética. Daí a importância de fazer boas escolhas que são úteis a mim e ao meu semelhante. As escolhas que eu faço que geram bem a mim e ao meu próximo são escolhas edificantes no amor. E esses espíritos, então, que vibram no bem e no amor, vão nos ajudar, nos intuindo na ação desse bem também. Agora, quando as minhas escolhas são movidas pelo sentimento do ódio, da vingança, da raiva, da vaidade, do rancor, essas energias manipuladas por mim, através dessas minhas escolhas, vão atrair para perto de mim quem? Aqueles irmãozinhos que vibram na mesma frequência, tão doente quanto eu. E, consequentemente, como toda escolha tem consequências, a minha realidade, então, em muitos aspectos da minha vida, acaba se tornando ruim, a ponto de eu ficar questionando por que isso ou aquilo não dá certo na minha vida. Aí eu observo as escolhas que eu estou fazendo naquele momento. Por outro lado, como a vida continua, mesmo diante da morte do corpo físico, as minhas escolhas também têm consequências no mundo espiritual. Sim, no mundo espiritual. Por quê? Porque, voltando ao ensinamento de Jesus, conforme ele mesmo mencionou a Pilatos, a cada um será dado segundo as suas obras. Quando ele nos disse que o seu reino não é desse mundo, essa frase ele disse também a Pilatos, nós temos que ficar atentos. Porque esse mundo é um mundo transitório. Então, as escolhas que eu faço aqui no mundo terreno, além de ter consequências na vida, na matéria, nessa matéria que eu estou inserido, quando eu deixo o corpo físico, muitas das minhas escolhas terão consequências também no mundo espiritual, ao ponto delas determinarem a minha localização na outra dimensão. Vejam a importância de como eu conduzo a minha vida. Na obra denominada Umbral, ditada pelo espírito Kaiba Sutra e psicografada por Abel Gleiser e a sua filha Adriana Gleiser, o espírito que dita a obra nos mostra as várias regiões umbralinas, as várias casas do meu pai, algumas delas, é claro, e nos reforça a importância de nós fazermos boas escolhas enquanto encarnado, enquanto estamos a caminho. Nessa obra em especial, o Espírito nos traz, então, diversos relatos de irmãos que foram resgatados depois do arrependimento,
daquelas regiões de sofrimento, onde eles relatam a sua existência no mundo físico e as escolhas que eles fizeram para estar naquele local. Um livro muito interessante que eu recomendo a leitura, Umbral. Claro, meus irmãos, que é humanamente impossível, no momento que nós estamos vivenciando esse mundo de provas e expiações, fazemos escolhas corretas 24 horas por dia. Sim, com certeza. Mas, à medida que nós vamos buscando a nossa reforma íntima, à medida que nós vamos buscando o autoconhecimento, buscando compreender de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde iremos, procurando expandir a nossa consciência espiritual, no sentido que nós somos um espírito imortal, transitando temporariamente no mundo físico, no mundo material. E importante, com a passagem já comprada, todos já estão com a passagem já comprada, mas não sabem a hora nem o dia do embarque, né? Daí a importância de nós fazermos boas escolhas. Escolhas essas que devem ser pautadas na empatia, de se colocar no lugar do outro. O grande convite de Jesus é esse: ao amar o próximo como a nós mesmos. Pautadas na fraternidade, na caridade e no amor. A pandemia que nós estamos vivenciando, o Covid-19, é um convite do Cristo para nós voltarmos, nos convidou a voltarmos para a nossa casa física, para junto daqueles que nós temos tanto a reparar na nossa jornada. Mas ele fez um outro convite muito importante, que ao retornar para a nossa casa física, nós também, cada um de nós, pudéssemos retornar, olhar para dentro da nossa casa íntima, para ver como estamos conduzindo a nossa jornada e o que realmente é possível, dentro do conhecimento já adquirido, dentro da nossa maturidade espiritual, nós fazemos diferente nessa jornada. Porque o mundo melhor que tanto nós desejamos, que tanto nós questionamos, que tanto nós falamos e que tanto nós queremos, passa a partir das nossas boas escolhas. A partir desse entendimento, nós temos que compreender que, tanto na vida material como na vida espiritual, as nossas escolhas têm consequências, sim. Sim. Diante disso, nós temos que prestar mais atenção de como nós estamos conduzindo a nossa jornada. Tem uma frase de Jesus que me chama muita atenção para esse momento que nós estamos vivenciando. A quem mais é dado, mais será cobrado. A quem mais é dado, mais será cobrado. Quando afirmamos que levaremos o conhecimento conosco, quando temos cada vez mais o conhecimento dessa vida futura, prometida por Ele, Jesus, e esclarecida hoje com muito mais amplitude pela doutrina espírita, é cada vez maior a nossa responsabilidade como espírita, é cada vez maior o nosso compromisso diante das nossas escolhas que fazemos nesse mundo de provas e expiações. Não com relação ao outro, não com relação ao outro, mas com relação a nós mesmos. Nós fomos criados pela fonte criadora no princípio simples e ignorante, para que através dos tempos, através das experiências na matéria e também no mundo espiritual, porque lá também nós aprendemos, nós pudéssemos então, mesmo que lentamente, um dia, alcançar essa felicidade relativa prometida pelo Mestre Jesus. Mas nós não podemos esquecer, meus irmãos, que hoje, cada um de nós na sua jornada é a sua melhor versão espiritual,
Sim, nós somos hoje a nossa melhor versão espiritual. E que, através do conhecimento já adquirido, conseguiu chegar até esse momento, cada um até o seu momento, na condição espiritual que você habita no seu interior. Mas não basta. Não basta buscar somente o conhecimento. Não, não. Somente o conhecimento sem obras ele é vazio. É necessário colocar esse conhecimento em prática e, se possível, diariamente na sua existência. Para quê? Para que possamos fazer boas escolhas. Quando somos movidos pelo sentimento do amor, do conhecimento, da fraternidade, da caridade, nós fazemos boas escolhas. E quando fazemos boas escolhas, nós nos tornamos mais equilibrados. E para ter equilíbrio, como eu disse, precisa ter conhecimento. E boas escolhas é feita através do conhecimento colocado em prática diariamente em nossa vida. Desejo a todos aqueles que me escutam mais uma vez o meu sentimento de gratidão por ter me ouvido. Que possamos analisar, avaliar essas reflexões ditas na noite de hoje e buscar colocar em prática na nossa vida, sempre que possível, na maior parte das vezes, boas escolhas, para que tenhamos cada vez mais uma melhor consequência dessas escolhas, que é a nossa elevação espiritual a caminho do mundo de regeneração. Muita paz e muita luz a todos aqueles que nos escutaram no dia de hoje. Que assim seja.